Se você acha que basta saber o momento de entrar numa operação, sinto lhe informar que não é apenas isso, tá? O mercado não é difícil, o mercado não é um bicho de sete cabeças, mas o mercado nos cobra disciplina, o mercado nos cobra técnica, o mercado nos cobra saber o momento de tentar carregar uma operação, momento de zerar uma operação, principalmente. É, e isso depende muito da nossa técnica aliado a uma disciplina. Ter uma cabeça tranquila para operar no mercado financeiro ela é fundamental, porque a gente é bombardeado, principalmente hoje em dia, rede social, próprio YouTube que você está me assistindo aqui, Instagram, sites de notícia, etc., Twitter e lá por aí vai. São muitas informações que a gente recebe diariamente e isso causa alguns medos, algumas emoções de euforia, de às vezes tentar carregar muito mais uma operação porque a gente viu uma notícia, e é isso que eu costumo dizer para os meus alunos que o gráfico muitas vezes ele nos dá a informação antes da notícia propriamente dita, tá? Hoje eu estou trazendo um exemplo aqui de Braskem para você, de um trade que a gente fez. Abrimos essa operação quando após, é um papel que costuma sair algumas notícias e tal, então a gente ficou de fora dessa pernada de alta, por quê? Porque se você não conseguiu pegar o início do movimento, acabou, você não tem nada para fazer. Esperamos uma correção, essa correção chegou em alvo de Fibonacci, né, nas retrações que a gente estava de olho, esperei formar um fundo e recomendei então para o pessoal da minha comunidade a compra nessa operação e foi a 23,34, stop loss seria 22,99, uma parcial para tirar o risco, ó, se você ainda não entende muito bem isso, a gente tinha 4,5% de risco nessa operação, a nossa parcial para tirar o risco tinha os exatos 4,5%. Ou seja, se você entra com 200 ações, número par, por exemplo, pode entrar no fracionário também, não tem problema. Quando chega nessa relação de 1 para 1, a gente sempre calcula relação de risco e retorno dessa forma. A gente vende metade, né? Se você comprou 200, você vende 100. Automaticamente o preço médio dessa operação vem para cá. E aí é o que a gente costuma dizer que você está numa operação sem risco, né? Se voltar a cair, você não ganha nada, mas também já não tem mais um stop loss. Só os emolumentos da bolsa, mas aí faz parte do jogo, né? Tá no game ali. Então foi uma operação que a gente abriu ela aqui recentemente, ó. Foi no dia 17/5, uma operação que chegou razoavelmente rápido no alvo da parcial aqui, né? Que era os 24,39, ó, pegou aqui, só que volto ao começo do vídeo. Você acha que só saber o momento de entrar é importante? Não. Então, quando a gente tira o risco da operação, é para ficar mais leve, para tentar conseguir conduzir essa operação por mais tempo, tirando aquela ansiedade, medo de tomar um stop loss, medo de operação voltar, etc. Isso não cabe para nós, operadores técnicos, tá? E aí, o que o papel fez? Ficou trabalhando de lado, voltou aqui, chegou muito perto de tirar a gente no 0 a 0. Ó, essa mínima aqui foi em 22,35, ou seja, parou a 6 centavos do nosso 0 a 0. E aí, ó, o papel começou a subir, subir, subir. Ponto. Nosso alvo final dessa operação, a minha recomendação, o alvo final dela estava aqui em cima, 28,59. Por quê? Porque foi a máxima, perto da máxima desse movimento na outra notícia. Não contávamos que sairia uma nova notícia em relação ao papel, a Unipar querendo comprar, não importa, a notícia para nós não importa. Importa o que ela fez com a nossa operação. Então tínhamos o alvo aqui em 22,5%, 4,5%, isso dá 5 vezes o risco inicial. O que isso quer dizer? Se você tivesse com a mão cheia, né, não tivesse feito parcial, vamos supor que você colocou R$ 100 de risco nessa operação, você sairia no alvo com R$ 500. Isso é o 5 para 1, 3 para 1, 4 para 1. Entendeu? Então funciona dessa forma. E aí fomos presenteados por ser extremamente disciplinados com
um gap de alta lá no nosso alvo. Inclusive, ganhamos um bônus. Foi um pouquinho a mais, acabou zerando nos 28,68 aqui, porque esse era o nosso alvo, né? 28,59, um pouquinho, eu sempre coloco um pouquinho antes, né, dos pontos para garantir que a gente vai conseguir sair da operação. E, e antes da abertura do mercado, eu comentei com o pessoal da sala que mesmo que eventualmente abrisse um pouco abaixo aqui dos 28,59, que era nosso alvo, quem puder, né, quem pudesse no caso, né, quem tivesse na frente do computador, pudesse mexer na ordem, zerar na abertura do papel. Por quê? Porque é muito normal uma operação quando abre com gap ter um movimento no sentido contrário. Imagine nós, pessoal da comunidade, que estávamos comprados nessa ação. Eu, no simulador, obviamente, eu sou um analista credenciado, não posso operar na conta real, né? Mas tínhamos pessoas da comunidade comprado, abriu no alvo, abriu com um gap lá de 10%, não sei exatamente quanto a mais, né? 12% de alta. É normal que os players, quem está posicionando isso aqui, faça uma redução parcial para garantir um lucro. Então, por isso que eu recomendei que quem fosse zerar, que zerasse na abertura, mesmo que parasse um pouco antes do nosso alvo. Tivemos a oportunidade de zerar, inclusive com um alvo um pouquinho melhor, mas o objetivo era justamente esse. Né? E também sugeri para quem quisesse tentar carregar um pouco mais a operação, que fizesse só uma realização parcial aqui e tentasse carregar. Por quê? Porque é um papel que tem bastante alvo para entregar. Mas a nossa operação foi encerrada hoje com 5 vezes o risco inicial. E o recado desse vídeo é justamente sobre isso. Aprendam a entender como é que funciona o mercado, como é que funcionam esses movimentos fortes de oscilação, volatilidade, abertura com gap, notícia, etc, para você não ver uma operação, às vezes chegar no teu alvo, a tua ganância tomar conta e você deixar voltar uma operação que estava indo tão bem. Então, saber o momento de ajustar o stop, ó. Se eu tivesse colocado stop no preço de entrada, como acontece muitas vezes com algumas recomendações por aí, faz a parcial, já coloca o stop no preço de entrada, dificilmente você vai conseguir carregar uma operação dessa. Por quê? Porque está muito perto. Então não faz isso, não é assim que a gente faz. A gente atira o risco justamente para ficar leve. Ah, mas eu estava no lucro, vou sair no 0 a 0. Ok, mas o nosso objetivo é carregar uma operação. Então, aqui um recado para você: estude, entenda como funciona. Se você ainda está iniciando, não sabe, eu te convido para fazer parte da comunidade. Eu passo esse raciocínio todo mastigado para você. Não estou aqui para te vender nada, mas te convido a conhecer pelo menos. Você tem 7 dias para entrar na comunidade pelo direito do consumidor, conhecer. Se você não gostar, pode sair, eu não dificulto em nada a tua saída, mas te convido para fazer parte. A gente está tendo um mês espetacular, o mês ainda está em aberto, a gente não chegou nem na metade dele. Pode melhorar um pouco mais, pode piorar um pouquinho, mas estamos num mês espetacular. Por quê? Porque a gente entrou de forma técnica, a gente está conduzindo operações de forma técnica, a gente não deixa notícias atrapalhar nossas operações, porque notícia não é técnico. Então, somos disciplinados e por isso estamos tendo um resultado absurdo. Em 2 meses, um mês e meio, né? De maio até agora, quase 20% de retorno sobre capital, fazendo operação assim, tranquila, sem se expor demais, sem correr muito risco, operando de forma técnica e disciplinada. Tá bom? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo. Eu sou o Caio Lopes, analista de investimentos, e te convido para fazer parte desse canal. E se quiser fazer parte de uma comunidade com uma pessoa que realmente está focada no teu resultado, eu te convido para clicar no link, tem o QR Code aqui do lado. Venha conhecer, você tem uma semana para entrar com a gente aí e ter, quem sabe, ótimos resultados também, porque a gente não ganha sempre, galera, mas temos que criar gordura para quando o mercado ficar ruim a gente não devolver o lucro, senão fica naquela montanha russa de ganha, perde, o famoso tô rico, tô pobre. Beleza? Um grande abraço, fui!